A paz do Senhor, amém? Então vamos começar a nossa leitura. Como o capítulo é bem grande, eu não vou estar lendo todo o capítulo. Eu vou estar lendo um ou dois versículos, mas eu peço que você leia todo o capítulo com calma em casa para você entender o contexto. Eu vou estar lendo o versículo que eu escolhi aqui e vou estar falando o que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração sobre a mensagem que Deus quer passar para nós dentro desse capítulo. Amém? Então eu vou estar começando em Gênesis 1, o versículo eu vou estar lendo do 1 ao 4, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Glória a Deus. Aí eu vou continuar aqui no versículo 26, do 26 e 27, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Aí eu vou estar lendo aqui o primeiro versículo do capítulo 2. Vou estar lendo o 2 e o 3, que diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém. E no mesmo capítulo 2, vou estar lendo o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E o versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluias, glórias a Deus. Ou seja, aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, da criação, né? Aqui a gente já começa a ver o poder do nosso Deus, né? Ele criou tudo pra gente. E você pode ver que ele não só criou, ele certificou que era bom, né? Se você acompanhar a leitura de todo o capítulo, você vai ver que ele não só fez, mas ele certificou que era bom, né? E também ele fez os animais, macho e fêmea, e fez o homem, né? A sua semelhança, a sua imagem e semelhança. E disse para ele, para dominar todos os animais da terra, dos céus, dominar a terra. E uma árvore, ele poderia comer todos os frutos de todas as árvores, mas uma árvore em específico ele não poderia comer, porque se ele comesse, ele morreria. Então, o que eu entendo, né? Deus é maravilhoso. Deus, nosso Deus, ele é detalhista. Nosso Deus se preocupa com a gente. Ele não só fez o mundo em perfeição, mas ele certificou que se estava realmente bom, para que fosse bom para ser habitável. E Deus, quando ele viu que Adão não tinha vamos dizer assim, uma espécie dele fêmea, né? Ele também fez para que ele não se sentisse sozinho. Então, nesse capítulo 1 e 2, a gente entende isso. A perfeição, o poder do nosso Deus, a compaixão do nosso Deus e o amor do nosso Deus conosco. E mesmo assim,
você vai ver mais para frente a desobediência de Adão com Deus. Ou seja, você está sendo atencioso com Deus, você está fazendo tudo, você está reparando os detalhes, você está se certificando que é bom para Deus o que você tem feito, ou você tem feito de qualquer maneira, né? Porque a gente vê coisas assim, feitas de qualquer maneira, e o nosso Deus não é assim, né? Olha como ele é o nosso Senhor, olha, você tá botando isso em prática, você está conseguindo perceber a santidade de Deus, o poder de Deus. Então nós temos que ter reverência a Ele, né? Ele é criador de tudo, olha, tudo maravilhoso, frutas que brotam da terra, olha o mar, água doce, tudo dentro dos seus conformes, animais, né? Tudo em perfeição. Você tá procurando, se certificando o que você tem feito para Deus, tá dentro do agrado dele, o que você tem feito para ele tá aceitando o que você tem feito, você tá se certificando, porque muitas vezes, né, a gente deixa passar despercebido os detalhes, só que o nosso Deus, ele é detalhista. Então, eu entendo como essa mensagem, esse capítulo 1 e 2, temos que prestar atenção no que estamos fazendo para Deus, no culto que estamos fazendo, realizando para Deus, nas obras que estamos realizando para Deus, até mesmo quando você vai falar da palavra de Deus com alguém, você tem que se certificar nesses detalhes, se certificar se está sendo bom e agradável aos olhos de Deus, assim como ele certificou que o mundo que ele tinha construído era bom, né? E nós temos também que se atentar pelo amor de Deus conosco, pela compaixão, né? Ele viu Adão sozinho, né? Vamos dizer assim, e logo colocou ele num sono profundo, né? Você lendo todo o capítulo 2, você vai ver, tirou a sua costela, da sua costela fez a Eva para ele não se sentir só. Então, com isso eu entendo que não é bom um homem chegar na velhice ou numa certa idade sozinho. Não é bom, o homem precisa de uma companheira, precisa se casar, porque não é bom que o homem ande só, é bom que ele ande em dois, porque se ele cair, ela levanta, se ela cair, ele o levanta, os dois se tornam uma só carne, entendeu? Porque Deus é totalmente a favor da família, então o casamento em si é isso, para os dois se tornar uma só carne, né? E viver um pelo outro, né? Ter aquele companheirismo. Você tá tendo esse companheirismo com seu esposo, com a sua esposa, né? Você tá apoiando o seu marido ou a sua esposa, ou você deixa passar despercebido por causa do cansaço, do trabalho, da rotina. Então eu entendo isso. Vamos parar e prestar mais atenção no nosso casamento, não só casamento, mas a nossa vida como com um amigo, um vizinho, um filho. Vamos prestar mais atenção nos detalhes do que a gente está fazendo para Deus. Vamos fazer o máximo de perfeição que pudermos fazer, o máximo de entrega que pudermos entregar, né? Vamos prestar um culto de verdadeira adoração, vamos se certificar que tá tudo ok e sempre lembrando de que Deus é acima de tudo. Então, Deus é o nosso Senhor, então nós devemos obediência a Ele, respeito a Ele e reverência. Então é isso que a mensagem que eu entendo hoje, né, que o Espírito Santo ministrou no meu coração para estar passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado e amanhã nós retomamos em Gênesis 3 e 4, amém? Eu agradeço para você que assistiu esse vídeo até o final, espero ter falado um pouco no seu coração, né? Espero que você tenha se agradado e vamos seguir comigo essa fase de estar estudando a Bíblia, estar entendendo um pouco mais do que Deus quer falar conosco, amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras que saíram de minha boca. Obrigado pela dádiva de acordar hoje. Obrigado por esse dia abençoado e por essas pessoas que estão vendo esse vídeo nesse dia, né? Que o dia delas seja abençoado e que essa palavra de alguma forma venha tocar no coração de cada um que tirou seu tempo para poder estar assistindo esse vídeo. Eu agradeço.